Boa noite, irmãos, queridos, mais um domingo. Hoje é dia 27/11/2022, agora são 18 horas e 36 minutos. E estamos aqui na igreja de Interlagos. Nós somos uma igreja amorosa, irmãos. Os irmãos são maravilhosos aqui nessa igreja. Queridos, se você chegou aqui nesse culto pelo canal do YouTube, está assistindo a uma gravação, queria que você soubesse que nós somos uma igreja, temos cultos regulares, domingos, terças e quintas. Você pode encontrar os nossos horários de culto no www.igrejadeinterlagos.com.br e lá também vai ter um botãozinho de ao vivo. Você clica lá no ao vivo e participe conosco. Nós temos também um canal de comunicação, se você quiser fazer perguntas para nós, você pode fazer através do faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. Temos um canal no YouTube, que provavelmente você possa ter chegado aqui, né, por esse canal. Siga-nos lá. Também peço que você faça comentários, para que a gente ganhe uma certa relevância. Temos também o Facebook e temos o Instagram também. Tá bom? Participe conosco, fique à vontade. Muito bem. Há mais ou menos alguns dias atrás, até vou ver aqui a data, a Eliette falou sobre fé, dia 17/11, pouco tempo atrás. Que, por sinal, é uma pregação maravilhosa, maravilhosa. Sugiro que você assista, né? Assista mesmo e faça anotações, é bastante didático. A irmã Eliette é uma bênção para a gente aqui. Mas eu também, hoje, eu tive talvez, um desejo de falar um pouco mais sobre a fé. Porque esse sempre foi um assunto, para mim, complicado. Apesar de eu ser crente há mais de 40 anos, eu me converti em 1981, né? E essa palavra fé, e aí eu resolvi estudar um pouco mais sobre esse assunto. E aí eu quis trazer isso para vocês hoje. Talvez seja interessante. Eu peço perdão, irmãos, pelo louvor, porque eu acho que eu estou com um pouquinho de labirintite, sabe? Eu estou me sentindo, às vezes, um pouquinho, na hora que eu estava lendo ali as partituras e tal, eu me senti um pouco meio perdido. Acho que eu estou com um pouco de labirintite. Pode ser, né? Bom, de qualquer maneira, estamos aqui. Que bom que os irmãos têm um coração enorme, pode me perdoar os meus erros no piano, né? Eu não sou pianista, na realidade eu toco piano. É diferente da minha filha é pianista, é diferente. Bom, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre fé. E quando a gente fala sobre fé, a gente sempre tem dúvida, né? O que é a fé? Aí eu resolvi fazer umas pesquisas, estudar um pouquinho sobre esse assunto, e eu cheguei a umas conclusões interessantes que talvez seja bom para os irmãos ouvir a respeito do que é a fé, né? Se a gente for visitar um dicionário para entender a palavra fé, né? Uma palavra tão simples, F, letra F, e a letra E, com acento circunflexo, com acento agudo, né? Então, ali, eu encontrei, rápido, uma pesquisa rápida aqui na internet, e se você fizer o mesmo, você vai encontrar isso aqui que eu acabei de colocar aqui na minha anotação, né? A fé é uma palavra que significa, e eu gostei muito disso que eu li, por isso que eu trouxe para os irmãos. Significa confiança, crença, credibilidade. Olha lá, que interessante. Aí depois ele fala uma coisa muito bacana aqui, que é o seguinte: a fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Então, fé é crença. Tem o famoso versículo que está lá em Hebreus, né? A fé é o firme fundamento, vocês já conhecem, né?
Então, fé é crença, é confiança. Né? Mas existem níveis de fé. Isso é importante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Né? Também encontrei nesse mesmo site que eu pesquisei, né? Significa assim, ó, ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligado à confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança em algo. Esperança de que algo vai mudar de forma positiva para melhor. Então, é um pensamento, é uma frasezinha aqui bem simples, né? Uma conclusão bem simples, mas que eu acho que fala muito ao nosso coração, né? Por exemplo, a pessoa está com um problema de saúde, está sofrendo uma angústia, está sofrendo... E quando você tem fé, você tem vamos dizer assim, uma crença, uma esperança de que algo vai melhorar. Eu gostei bastante dessa definição. Gostei muito disso. Né? A palavra fé, ela vem do grego, que significa pistia, que indica a noção de acreditar. Olha lá, no grego a palavra pistia significa acreditar. E no latim é o fides, também remete a uma atitude de fidelidade. Percebe? E eu vou comentar aqui, eu vou fazer falar aqui algumas coisas para vocês bastante interessantes, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Olha só que interessante, a palavra fé aparece uma vez só no Novo Testamento, na versão que eu usei, que é a Corrigida Fiel, né? Almeida Corrigida Fiel. Uma vez só. Agora, no Novo Testamento, a palavra fé, nesta versão, eu encontrei 232 vezes, 232 versículos. Né? Interessante isso. Por quê? Aí eu estava meditando sobre isso. Olha só que interessante. Lá no Velho Testamento, a devoção, ela se dava... Vou pegar uma água aqui. A devoção a Deus, ela se dava por medo. Olha que interessante. Por obrigação. Então, não era necessário ter fé. Percebe? Porque por obrigação, por medo, se eu não acreditar, se eu não obedecer, eu vou ser fulminado. É o que está lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, se você não fizer aquilo que está nos estatutos, você vai sobrevir a você um monte de desgraça. E a gente tem falado isso às quintas-feiras. Então vem assistir os nossos cultos de quinta-feira. Agora, no Novo Testamento, a palavra fé aparece 232 vezes, pois neste caso, a fé é a causa da adoração. No Velho Testamento, você adorava a Deus, você buscava a Deus por medo. É o que está lá. Se você não cumprisse todos os estatutos, 603 estatutos, mandamentos, escrito no livro da lei, ia sobrevir a você desgraças tremendas. Né? Febre, ia vir a tísica, viria sobre você a desgraça, a dor, pústulas, hemorroidas, e por aí vai.
Então, veja só que interessante. No Velho Testamento é medo, não é fé. No Novo Testamento é diferente. Por isso que a gente ama o Novo Testamento. Nós amamos o Novo Testamento por causa disso, né? Dito isso, parece que no Novo Testamento a fé está ligada ao ato de adoração. Remete até ao sentimento de amor e submissão voluntária. Eu me submeto voluntariamente. Eu acredito, eu creio, eu entendo e me submeto. Então eu diria que a fé está ligada a esse sentimento, percebe? Um sentimento de amor. E eu vou mostrar isso para vocês. Certo é que a fé é uma estrutura de pensamentos e sentimentos que dá ao crente a segurança de que o objeto de adoração realmente será por ele adorado. Então, quando eu, por fé, eu adoro ao Senhor Deus, o nosso Pai, o Pai de Jesus Cristo, eu estou fazendo isso não é por medo, é porque eu amo. É porque eu quero, eu não sou obrigado. Percebe? Então, esse objeto de adoração, aqui eu estou usando só retoricamente, né? Eu estou usando de retórica. Esse meu objeto de adoração, ele vai ser adorado porque eu o amo. Porque eu entendi que ele fez algo muito grande por mim. Então essa é a estrutura da nossa fé. Percebe? Essa estrutura foi amplamente propagada por Jesus, né? Jesus deu vamos dizer assim, um verniz para a fé. Foi ele que iluminou o nosso entendimento a respeito da fé. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Parece até que com Jesus a fé está acima dos sentidos humanos. E eu vou mostrar isso para você. Olha só que legal, né? A fé é um negócio tremendo. Mateus 8:10. Vamos lá, vou pôr aqui para você. Tem vários. Irmão, se você começar a estudar esse assunto... Ih, o que eu fiz aqui? Vamos ver. Paciência. Então vamos lá, compartilhar. Mateus 8:10. Vamos lá. Mateus 8:10. Olha que interessante que ele fala aqui, ó. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aqui ele está falando, né, daquela história do centurião, né? O centurião chegou lá e falou assim: olha, o meu criado está em casa, está paralítico, está muito ruim, está muito mal, né? Mas olha, Jesus, não precisa ir lá, não. Só dá uma palavra, só uma palavra, para que o meu servo lá seja curado. E aí, tal, depois você lê aqui esse texto, né? Tá aqui, eu estou pondo aqui para você, depois você lê lá 8:5 em diante. E lá no verso 10 ele falou assim, Jesus ficou tão maravilhado que ele falou assim: nunca vi tanta fé. O que significa? Eu nunca encontrei tanta fé. Ou seja, aquele centurião, ele estava com um sentimento de amor tão grande pelo criado dele. Ele amava o criado dele de uma maneira tão importante que ele falou assim: meu Deus, o que eu posso fazer para que este homem seja curado? Ele saiu correndo, irmãos. Vou interromper para você me ver aqui. O cara saiu correndo e foi atrás de Jesus e falou: Jesus, por favor, Jesus,
O meu servo, mas o senhor não precisa ir lá não, só basta uma palavrinha para ele ser curado, Jesus. Você percebe como que esse amor, esse sentimento de amor pelo criado, fez com que este centurião fosse atrás de um homem que possivelmente podia curá-lo? Ele estava tão assim embebido do sofrimento daquele criado dele, tão embebido do sofrimento, que ele foi atrás de Jesus e falou assim: Jesus, por favor, faz alguma coisa. Percebe? Quer ver, Mateus... tem um monte, irmãos. Mateus 9:2. Vamos ver aqui. Quer ver que interessante? Tem um monte de versículo. Poderia mostrar aqui vários. Mateus 9:2, é logo um pouquinho para frente, ele fala assim... Vamos pegar do 1 em diante, né? E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Está aqui, está ótimo. Até aqui, depois você lê o resto. Ou seja, aquele paralítico, ele tinha certeza absoluta, a certeza absoluta de que Jesus podia curá-lo. Mas Jesus falou assim: olha, eu vou perdoar os teus pecados. Aí depois, né, os fariseus, os escribas lá começavam: blasfema, ele blasfema. Mas Jesus, sabendo os pensamentos, diz: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer perdoados estão os teus pecados ou dizer levanta-te e anda? Esta frase, irmãos, ela é tremenda. Esse 9, verso 5 aí, se vocês pararem para pensar essa situação, o que é mais fácil? Dizer que os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda? Irmãos, Jesus sabia que ele subiria na cruz. Jesus sabia que ele ia sofrer terrivelmente. Então, o mais importante para Jesus aqui era perdoar os pecados deles, porque para Jesus era muito difícil perdoar os pecados. Era muito difícil. Por quê? Porque ele ia ter que subir na cruz. Então, o que é mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E foi isso que aconteceu. Maravilha, maravilha. Tremendo. Isso daí é simplesmente... o 29, quer ver? Um pouquinho mais abaixo, quando ainda está falando, ele fala, lá no 29 também tem uma situação interessante, né? Quando Jesus cura 2 cegos. Aí Jesus, partindo dali, seguiram 2 cegos, clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Então tá aí. Não é complicado. Fé é uma coisa relativamente simples. É que a gente se culpa. Muitas vezes nós nos culpamos. Poxa vida, eu estou passando essa dificuldade, eu tenho fé e nada acontece. Entendeu? Se a gente for levar em consideração, poxa vida, a gente vê tantos casos acontecendo no Novo Testamento ali, no momento que Jesus está andando ali, e a gente fala assim: poxa vida, será que eu tenho realmente fé? Porque eu estou aqui na minha dificuldade, eu tenho o meu problema de saúde, eu tenho o meu problema com minha família, ou eu tenho um problema aqui, outro ali. Será que eu realmente tenho fé?
Porque nada está acontecendo. Ou, quando acontece, a gente não percebe. Então, irmãos, a fé é uma coisa simples. Quando, lá em Romanos 10, 17, ele fala assim, que a fé vem pelo ouvir, né? Quer ver? Vamos lá, Romanos 10, 17. Aqui, Romanos 10, 17. Ele fala assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Né? Então, como é que eu posso ter fé? Ouvindo a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais eu me convenço de que Deus existe, de que Jesus é Jesus, de que Deus tem amor por mim. Percebe? É bem daí. Ouvir a palavra de Deus é um ato de fé. Aquilo que vai aumentar a minha crença, aquilo que vai fortalecer a minha crença em Jesus é conhecendo o Senhor Jesus. Quanto mais eu o conheço, lendo a palavra, estou falando de ler a palavra mesmo. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu medito, mais aquilo vai ficar impregnado na minha mente. Portanto, a minha crença vai aumentando. Então, Jesus estrutura a ressurreição do crente pela fé. Não sei se você já percebeu, para que você entenda que a ressurreição seja algo verdadeiro, você precisa ter fé. Por quê? Porque nunca ninguém viu alguém ressuscitar. Exceto lá na época de Cristo. Mas são poucas as vezes. A gente não vê um pastor orando, uma pessoa ressuscitando por aí. A gente não vê isso. Mas o fato de você crer na ressurreição, de que ela acontecerá com você, e que Jesus morreu na cruz para que você tivesse acesso à vida eterna, isso é um ato profundo de fé. Veja Lucas 5:20. Vamos olhar em Lucas capítulo 5. Opa, apertei errado aqui. Lucas 5:20. Olha o que ele fala aqui. Que coisa tremenda que ele fala aqui. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados estão perdoados. Perdão de pecados é por causa da fé. Embora a gente tenha visto esse versículo antes, mas eu quero destacar aqui, ó. Vendo Jesus, a fé destes homens, ele falou: os teus pecados estão perdoados. Esta frase, os teus pecados estão perdoados, ela tem uma conotação gigante, irmãos. Por quê? Porque quando os pecados são perdoados, a lei deixa de atuar sobre aquele o qual os pecados foram perdoados. Então, isso tem uma conotação dentro do judaísmo tremenda. Não é pecadinho, não. Para o judeu, quando ele fala os teus pecados estão perdoados, ele está falando uma coisa muito grande. Por quê? Porque para os judeus, o perdão de pecados acontece através daqueles sacrifícios. Percebe como os fariseus, pode ver aqui os próprios fariseus, né, começam a falar, quem é este que diz blasfêmias? Por que ele está dizendo blasfêmia? Porque quem pode perdoar os pecados, só Deus pode perdoar.
Então, queridos, percebe que este campo é um campo tremendo. Então, irmãozinhos queridos, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Deus, ele ama aqueles que têm fé. Por quê? Se você tem fé, ou seja, se você acredita em Jesus, se você crê que o Senhor Jesus morreu na cruz para salvar, para livrar você da condenação, se você entende que o Senhor Jesus vai te dar um prêmio por causa da sua fé, irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso, é tudo que o Senhor Jesus quer. É tudo que Deus quer de nós. Percebe? Então, essa estrutura de pensamento que nós temos que ter. Nós temos que ter essa estrutura de pensamento. Nós temos que entender que Jesus Cristo, ele faz o que ele faz para aqueles que creem nele. E isso é a fé. Percebeu? Essa é a estrutura de fé que nós precisamos ter. Então, não fica pensando besteira. O que é a fé? Ah, eu não fui curado da minha doença, então eu não tenho fé. Irmãos, e uma vez eu disse isso aqui na igreja, e não sei nem se eu fui bem interpretado, mas Deus não é nosso escravo. Não fomos nós que criamos a Deus. Deus, ele vai nos dar bênçãos conforme o desejo dele, não conforme o meu desejo. Nós oramos para o meu amigo Peloso ser curado, para que ele conhecesse Jesus. Não aconteceu, irmãos. Agora eu vou botar a culpa em mim? Ah, eu não tive fé o suficiente? Não, não é isso. Não tive fé o suficiente? Não. Deus faz da maneira como ele quer fazer. Deus é autônomo. Ele não é o nosso escravo. Deus está acima da nossa vontade, não abaixo da nossa vontade. Percebe? Existe aí eu diria assim, que algumas interpretações meio perigosas com relação a isso, sabe? Agora, uma coisa que acontece, que é muito interessante, é que o mundo aí fora, ele não quer que você exerça a sua fé. Em primeiro ponto. É assim que funciona. O mundo está estruturado para que a nossa fé seja lançada no lixo. Percebe? A nossa fé, ela é uma coisa muito pessoal. Você crê no Senhor Jesus, você crê que Jesus morreu na cruz, tal, aquela historinha toda que eu já contei para você. Isso é pessoal. Não existe assim, aí eu creio um pouco. Ou eu creio 30%. Ou eu creio 90%. 10% eu não creio. Não. Ou você crê ou você não crê. Não existe, né, uma sala meio iluminada. Né? Não tem isso. Ela está iluminada ou não está iluminada. Percebe? Então, não, irmãos. A sua fé vai aumentar pelo conhecimento. Quanto mais você conhece a Cristo, quanto mais você conhece o Senhor Jesus, maior será a sua convicção. Percebe? Eu estou convicto do amor de Jesus por mim. Isso é reputado como fé. Aquele sujeito que chegou correndo para Jesus falou: Jesus, cuida lá, né? Manda uma palavrinha só pro meu criado que está paralítico, deitado na cama e tal. Só uma palavrinha, não precisa ir lá não, Jesus. Só uma palavrinha sua já é o suficiente. Aí Jesus falou assim: nunca vi tanta fé. Então, irmãos, não pense que você tem pouca fé.
Ou você tem ou você não tem. É assim que funciona. Ou você crê no Senhor Jesus ou você não crê. Mas nós temos que crer corretamente. Percebe? Nós temos que crer de maneira adequada. Não é inventando uma doutrina, porque tem muita gente aí fora que inventa uma doutrina e crê nessa doutrina. Tá certo? Ou nós estamos aqui, eu, pastor Weber, o pastor Valdo, a irmã Eliette, nós estamos aqui para ensinar corretamente como crer no que crer. É assim que funciona. Percebe? Eu não posso acreditar que haverá ressurreição e que quando o sujeito morre ele vai para o céu. Não dá. Essas duas coisas não, sabe, não conecta. Eu já expliquei isso aqui para vocês. Eu não posso acreditar que a minha alma sai do meu corpo quando eu morro. Não dá, não pode. Não é cristão isso. Eu não posso acreditar que existam pessoas intercedendo por mim diante de Deus. Eu só posso acreditar que tem uma pessoa única intercedendo por mim diante de Deus, que é o Senhor Jesus. Percebe? Então, o objetivo do pastorado, o objetivo da igreja é ensinar corretamente. Olha, eu vou estruturar a sua maneira de pensar como Jesus estruturou a maneira de pensar dos seus apóstolos. Eu não posso simplesmente chegar aqui, como eu já contei diversas vezes, quando eu era criança, né, eu fui num velório lá, e chegando no velório, eu e a minha irmã, eu devia ter o quê? 10 anos, 9 anos, 8 anos, não sei. E eu corri lá fora junto com a minha irmã, que também devia ter 11 anos, era um ano mais velha que eu. Vamos ver se a gente consegue ver a alma da pessoa indo para o céu. Já contei isso diversas vezes, você deve até dando risada a respeito disso. Está errada essa estrutura de pensamento. Eu não posso achar que Maria subiu ao céu, por exemplo, porque não está escrito na Bíblia que ela subiu ao céu. Eu não posso dizer que Maria é mãe de Deus. Deus não tem mãe. Ela é mãe de Jesus, fisicamente mãe de Jesus. Morreu uma mulher maravilhosa, uma mulher sensacional. Mas não podemos elevá-la à condição de Deus, ou de deusa, como é dito, feito por aí. Então, nós precisamos estruturar bem o nosso raciocínio olhando a palavra de Deus, como eu mostrei aqui para vocês. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, conheça direitinho, saiba quem é o Senhor Jesus. Jesus não está aqui como estava há 2000 anos ensinando as coisas. Ele nos deixou um legado. E esse legado é isso aqui, ó. É a Bíblia. É onde está escrito. Toma cuidado com a sua estrutura de raciocínio a respeito de Deus. Entendeu? Creia corretamente. Eu uso muito essa palavra. Nós precisamos crer corretamente. A nossa mente está contaminada pelo raciocínio ocidental, por uma mistura de pensamentos que acontece na Europa, que acontece na Grécia, que acontece, percebe? Em Roma. Nós temos que fugir dessa estrutura, porque não é assim que Jesus nos ensinou. Não é isso que Jesus nos deixou. Chega alguém, fala alguma coisa, você crê. Não posso fazer isso. Eu fico lembrando assim de coisas, algumas coisas interessantes. Por exemplo, o sujeito passa na frente de uma igreja aí. Você já viu isso, né? Pai, Filho, Espírito Santo, né? Já viu esse? Irmãos, o que é isso?
Como se uma mandinga, como se um ato de mandinga ou de sei lá o quê fosse algo forte, algo, não, tem que me benzer, tem que não sei o quê. Não, Jesus não ensinou isso pra gente. Jesus ensinou outra coisa, totalmente diferente. Eu estou tentando mostrar aqui para vocês. Para estudar um pouquinho sobre esse assunto. Né? Hoje em dia está tão fácil, né? Hoje em dia você senta no computador, liga lá a sua Bíblia eletrônica e fala, eu quero saber da palavra fé. Aí você põe fé e pá, aparece um monte. Né? Versículo tal, versículo isso, versículo aquilo, versículo outro, e assim por diante. Mas eu queria aqui falar de um outro assunto, quer dizer, continuar falando sobre fé, mas agora sob a ótica eu quero falar um pouquinho sobre a ótica humana, ou do que acontece no mundo, não diria humana, mas mundana. Né? Então vamos lá. Nós vivemos numa era individualista. Por mais que se pregue por aí o coletivismo, nós vivemos uma era individualista, uma era, eu diria assim, de uma maneira, como é que eu poderia falar? Eu tenho uma palavra que eu gostaria de falar aqui, mas é de uma maneira hipócrita até. Existe uma hipocrisia no ar tão grande com relação, né, a esse individualismo. Né? Hoje em dia, querem dizer por aí que são coletivistas, mas no fundo são individualistas. Absolutamente individualistas. Existe uma maquiagem de humanismo no individualismo. Percebe? Uma coisa absurda. Aí você faz o seguinte, você é um sujeito aí normal, uma pessoa normal, e fala assim, bom, eu quero ter uma aparência de bonzinho. Aí você vai lá e dá uma cesta básica para alguém. Aí você vai lá e faz uma obra social, para você dizer que você é bonzinho, que você é bonitinho, cheirosinho. Mas na realidade, o meu interesse não é o bem-estar alheio, mas é eu mostrando, sinalizando alguma virtude. É isso que acontece. Eu mostrando que sou bom. Olha como eu sou bom. Né? Olha como eu penso nos outros. É nada. Há uma tentativa enorme de querer justificar o individualismo com ações de bondades aparentes, de coisas boas. Então você pega aí, né, o mainstream, é muito em voga essa palavra, né? O sujeito lá tem um pensamento assim, um pouco mais, sei lá como, e não, porque nós temos que fazer o bem, porque nós precisamos ver o bem-estar alheio, quando na realidade a pessoa está querendo só justificar a si mesmo, o seu individualismo. Você quer ver um exemplo claro de individualismo muito importante dentro das famílias? Sabe quando o pai e a mãe delega a educação dos seus filhos a terceiros? Então, esse individualismo é importante. Esse individualismo é importante porque destrói vidas. Né? Então, aí chega no final do ano, o sujeito compra um monte de presente para dar para o filho, né? Porque durante o ano ele terceirizou, chega no final do ano, ele vai lá e tal. Né? Tudo isso para que você tenha dificuldade de acreditar em Deus e acreditar corretamente. Então, essa cultura,
ela está espalhada nos dias de hoje. Ela está aí. Ninguém quer saber de ajudar o próximo, ela quer saber de justificar o seu individualismo. Ah, eu sou individualista, mas como é que eu justifico? Eu vou lá e faço uma obra social. Na realidade é isso. Né? Por exemplo, o sujeito, vou dar um exemplo muito próximo de nós, inclusive. O sujeito é individualista, ele fala assim, eu vou dar o dízimo na igreja para ficar bonzinho perante Deus. Ficar bem perante Deus, dá o dízimo. Queridos, nós vamos tomar cuidado com os caminhos mentais que nós tomamos dentro do nosso cristianismo. A nossa fé, ela tem que estar recheada, ela tem que estar impregnada do amor. Porque se ela estiver impregnada do individualismo, joga essa fé no lixo, porque não presta. Entendeu? Vai fazer o pai, como é que é? O sinal da cruz na frente da igreja lá. Queridos, nós vivemos a época dos enganos pessoais. Nós nos enganamos o tempo inteiro. Percebe? Ah, eu tenho uma deficiência na minha crença. Ah, eu quero me sentir bem. Vou lá, dou uma cesta básica na igreja. Ou eu vou lá, dou o dízimo na igreja. Ah, dou uma contribuição para a igreja. Eu dou uma contribuição para alguém. Eu faço... Para com isso, irmãos. Se não existir amor de verdade, que a sua fé seja autêntica e verdadeira, não faça, que não vai adiantar nada. O amor de Deus, a gente não consegue comprar. Não existe dinheiro que compre o favor de Deus na sua vida. A única coisa que move o coração de Deus é o seu amor por Deus. É a sua crença na obra de Cristo, do jeito que Cristo subiu naquela cruz, a maneira como Jesus subiu naquela cruz, que ele foi moído naquela cruz. Doeu muito. Foi tremendamente difícil. Por isso que ele fala naquele versículo. O que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os seus pecados ou levanta-te e anda? Porque foi muito complicado para Jesus, não foi simples. Jesus não estava lá tomando banho de praia com uma marguerita na mão, falando, bom, hoje eu vou morrer a favor do homem. Não foi assim. Percebe? De jeito nenhum. Irmãos, nós não podemos nos enganar. Eu quero fazer um apelo aqui. Eu já estou terminando o meu assunto. Quero fazer um apelo a você. Queria que você fizesse uma revisão dentro de você. Reveja o que tem dentro de você. Porque a sua fé reflete o que tem dentro de você. Se você ama Cristo, faz o seguinte, faz um pacto com Jesus. Vai lá e pede para o Espírito Santo. Fala assim, Senhor, a minha estrutura de pensamento é péssima. Eu sou perverso. Eu tenho dificuldade de me manter firme. Eu tenho dificuldade de fazer tal coisa. Eu tenho dificuldade... Deus, faz alguma coisa, me ajuda. Eu duvido que Deus não vai te ajudar. Duvido. Mas você tem que colocar em ordem o seu raciocínio. Você tem que colocar em ordem a sua estrutura de pensamentos em relação a Deus. Você tem que colocar em ordem o que você pensa sobre a obra de Cristo. Você tem que colocar em ordem aqui dentro da sua cabeça a maneira como você enxerga a caminhada de Cristo até a cruz e a morte dele e depois a ressurreição. Se você não fizer isso, meu irmão, me desculpa, mas a sua fé é vã. Entendeu? Isso.
é a fé. Não fique pensando que a fé é uma palavra mágica. Muita gente usa aquele versículo quando Jesus fala assim, olha, se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, você pega esse monte aqui e transporta para lá e... Não pense você que aquilo é literal. Aquilo é, evidentemente, que aquilo não é literal. Percebe? Quanto mais a fé, quanto mais a crença tiver arraigada, consolidada, firme, forte dentro de você, mais fácil serão as maneiras como você se livrará das suas dificuldades. Percebe? É isso que Jesus está falando. Então, esse é o apelo que eu quero fazer para você. Reestruture a sua fé ou a sua estrutura de raciocínio. Faça isso. Porque a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que ele está dizendo nesse versículo é: ouça bastante, reestruture aquilo que está dentro da sua cabeça. E aí, a sua vida cristã será mais leve, será mais agradável, será mais... Você terá momentos de louvor e não de sofrimento. Que a sua fé vai te dar o conforto, a sua crença em Jesus vai te dar o conforto, né? Quanto mais você estruturar o seu raciocínio, menos você vai achar que Deus é teu escravo. Quanto mais você entender a respeito da obra de Jesus, mais você vai amar a Cristo. E, por consequência, menos sofrimento você vai ter. Sabe, irmãos, existe uma questão muito interessante que é o seguinte. Nós precisamos entender que a vida tem o seu curso normal. O sol se levanta sobre justos e injustos. Não tem. A vida tem um curso normal. Não adianta eu achar... Eu estou com 60 anos. Não adianta achar que eu vou viver mais 60 anos. Isso não vai acontecer. Vai chegar uma hora que eu vou morrer. Fisicamente vou morrer. Então, eu não posso achar que se eu tiver fé, eu vou viver mais 200 anos. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a vida, ela tem um curso normal. Agora, a vida, ela pode ser pior ou melhor para você, a maneira como você estrutura a sua fé. Olha o conforto que é para nós sabermos que um dia seremos ressuscitados e viveremos eternamente para com Deus. A Bíblia já fala que esta é a esperança. Esta é a esperança da nossa vida. É a vida eterna. Saber que um dia eu vou ressuscitar e vou estar com Cristo. Percebe? Irmãos, nós temos ouvido falar de coisas e mais coisas e a nossa mente está confusa. Mas aonde que está o que eu preciso saber? Aqui. Creia corretamente. E aí a sua fé vai, subir. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Espero que você aproveite essa mensagem que eu trouxe para você, para que a gente possa viver uma vida espiritualmente plena, aqui, agora. Mas não ficar mendigando coisas aí. Mendigando coisas espirituais. Não, viva plenamente na presença do Senhor. Na presença do Senhor Jesus. Né? Tá bom? Deus abençoe. Eu queria fazer uma oração rápida por você. Mesmo que você esteja assistindo a gravação. Fecha seus olhos. Deus querido, eu peço, Senhor, que o Senhor atinja o coração de todos esses que estão nos ouvindo, ou aqueles que virão nos ouvir através da gravação. Peço, Deus, que o Senhor ajude-os a reestruturar os seus pensamentos, para que pensem corretamente a respeito de Ti e creiam corretamente a respeito de Ti, e que não haja distorções de qualquer nível teológico,
qualquer coisa, Senhor, mas que seja puro, santo, agradável, vindo do teu coração. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu parar a gravação aqui. Sou meio lerdo, né? Pronto.